Amém. Michele, vamos dar continuação ao nosso estudo. Estamos considerando, a página 25 da Bíblia, a introdução à Palavra de Deus. E na pergunta 14 fala sobre o tema, como administrar seu dinheiro. Não é interessante esse assunto? O que você acha? É muito interessante mesmo, André. A gente vê que falar sobre dinheiro hoje, nosso país passando pela crise econômica, a gente vê que se fala sobre isso em todo lugar. Isso, realmente. Posso ver até no meu trabalho, as vendas diminuíram muito. Muitas pessoas estão sendo dispensadas. Quando nós vamos no supermercado, a gente gasta um pouco mais, porque tudo está mais caro, não é mesmo? Então esse assunto ele vai deixar bem claro como a Bíblia pode nos ajudar nesse assunto, em como administrar melhor seu dinheiro. Para começar, gostaria que você lesse para a gente o texto de Provérbios 21:17. Provérbios 21:17. Pode ler, por favor. Diz assim: quem ama a diversão ficará pobre, quem ama o vinho e o azeite não ficará rico. Isso mesmo. Esse texto ele deixa bem claro para a gente, não é? E como devemos ter cuidado de quanto gastamos com a nossa recreação, com o nosso divertimento. Mas o equilíbrio nesse assunto é muito importante. Quando nós não damos atenção a esse equilíbrio, podemos até mesmo sofrer espiritualmente, não é? É isso mesmo. Nós gostamos de sair, de passear, de algum tipo de recreação. Mas a gente viu pelo texto que a gente deve realmente tomar cuidado com isso, Pensar realmente no tipo de recreação que a gente vai fazer, dependendo dos gastos, isso pode até comprometer o orçamento do mês, Sem dúvida. Continuando, agora só virar a folha, Provérbios 22, versículo 7. Provérbios 22, 7. Esse eu vou ler. Diz assim: o rico domina o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Esse texto é bem claro, Quando nós fazemos um empréstimo, a gente acaba se tornando, como a Bíblia diz, como escravo daquele que nos prestou o dinheiro. Porque a gente tem como uma dívida com ele. E, claro, se for financeiro, a gente tem juros para pagar, então é bem grave. A gente precisa fazer isso e pagar o mais rápido possível, não é? É isso mesmo, a ideia é que o texto dá, a gente tomar cuidado, para não exagerar nos gastos. A gente sempre tem uma conta, para pagar uma dívida. Aqui no caso, por exemplo, também um empréstimo, se for necessário fazer, a gente tem a ideia de realmente se prontificar, ter o compromisso de pagar de volta para a pessoa. Isso, muito bom, muito bom. Agora nós vamos ver ainda outro texto que nos traz uma ajuda prática sobre esse assunto ainda, que é o texto de Lucas 14, 28. Lucas 14, 28. Você pode ler para a gente, por favor. Por exemplo, quem de vocês, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula a despesa para ver se tem o suficiente para completá-la? Quando fala sobre esse assunto financeiro, sempre traz atenção esse texto. Esse texto a gente vê que Jesus ele falou literalmente sobre planejamento. Planejamento é o mesmo que a gente programar, fazer um orçamento daquilo que nós queremos fazer, para ver se não temos dinheiro para cumprir o que a gente quer realizar. E assim, se colocarmos em prática esse texto, o princípio dele, a gente vai conseguir melhorar o controle de nossas dívidas que a gente tem, e assim para ver se a gente vai conseguir cumprir com aquilo que a gente deseja. Michele, como você acha que os textos que nós consideramos agora podem nos ajudar? Esses três textos. Bem, André, os três textos trouxeram princípios muito bons, Primeiro a gente viu que a gente tem que tomar cuidado com os gastos e as obrigações. No outro a gente viu que a gente tem sempre estar pronto para pagar as nossas dívidas. E agora esse de Lucas a gente calcular os nossos gastos. Isso. Bom. Outro é sobre que, se colocarmos em prática a ideia desses textos, nós vamos conseguir viver de acordo com as nossas possibilidades, com aquilo que temos. E o que desejamos ter nem sempre é necessário ou aquilo que nós precisamos. Mas conseguimos cumprir de acordo com o que vimos nesses textos, vamos conseguir cumprir e ter aquilo que é necessário, como alimento, roupa e assim por diante. E vamos conseguir cumprir e assim gastar o nosso dinheiro com aquilo que nós realmente precisamos. Realmente, eu acho então que a gente pode, além de fazer o que a gente já faz, que é anotar as despesas que a gente tem, a gente podia tentar anotar as despesas do dia a dia, porque a gente gasta no dia a dia. Quem sabe a gente pode ali cortar gastos, melhorar as nossas despesas. Muito bom, vamos fazer dessa forma.